Você já parou para pensar no que realmente precisamos para sermos felizes de verdade? Durante muito tempo eu levantei esse questionamento do que realmente a gente precisa para ser feliz. Talvez, independente do povo ou civilizações que já pisaram nessa terra, todos buscaram a felicidade. Cada um de sua forma, mas todos buscaram. E eu sempre fiquei me questionando sobre o que é ser feliz. E quando eu fui buscar conceitos, eu percebi que tinha conceitos muito amplos sobre felicidade e outros conceitos um pouco mais enxutos sobre. O conceito que eu mais me identifiquei e que eu consegui perceber maior prática no meu dia a dia foi o conceito sobre bem-estar do que a ciência coloca. Porque a ciência, ela não coloca como felicidade. Porque a felicidade seria um estado que é difícil de mensurar, além de ser um estado que você pode chegar e pode rapidamente sair. A ciência procurou criar um termo e criar um conceito para que a gente conseguisse replicar esse conceito em determinadas populações e perceber se, seguindo esse conceito, a gente conseguiria alcançar níveis de bem-estar mais alto. E a ciência trocou felicidade por bem-estar subjetivo, porque o bem-estar é melhor mensurado. Então a gente consegue testar, consegue aplicar na população e conseguir perceber se diminuiu depressão, se diminuiu a ansiedade, se aumentou o grau de satisfação com a vida. E o conceito mais aceito que a gente tem hoje é o conceito de Martin da psicologia positiva, que seria o conceito do modelo PERMA. Deixei uma colinha aqui, que ele é definido em 5 pilares. O primeiro pilar é emoção positiva, o segundo pilar, engajamento, o terceiro pilar, relacionamentos, o quarto pilar, sentido, que seria, no caso, um propósito, e o quinto pilar seria realizações. Então, esse daqui seriam os 5 pilares que sua vida deveria ter para você conseguir sentir um bem-estar muito alto na maior parte dos dias. É claro que você não precisa ter todos eles na mesma intensidade, mas seria interessante que ao longo da sua vida você conseguisse ter esses pilares ajustados aí na maior parte do tempo na sua rotina. E depois que eu comecei a buscar esses pilares na minha rotina, eu senti uma melhora incrível de bem-estar. Porque a ciência justamente ela coloca esses pilares de uma maneira mais atingível, mais palpável. Então meio que a gente consegue delimitar melhor o que seria esse bem-estar, essa felicidade e colocar ela no nosso dia. E aí a gente vai passar por cada um desses pilares e, de forma prática, a gente vai pensar em contextos que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia. Então, o primeiro pilar seria enfrentar emoções positivas, que seria o mesmo que sentir gratidão, esperança e prazer no cotidiano. E quando eu comecei a buscar sentir mais emoções positivas no meu dia a dia, realmente eu senti uma diferença grande, porque eu percebia que da forma que eu passava o meu dia e trabalhava, eu não tinha tantas emoções positivas durante o meu dia, porque eu passava a maior parte do meu dia trabalhando, fazendo a mesma coisa, e eu percebia que não tinha tanto prazer nas coisas que eu fazia durante o dia. Só que eu parei para pensar, talvez 1/3 da nossa vida a gente passe trabalhando. Se eu não achar alguma forma de fazer o meu trabalho ter uma realização maior no meu dia a dia, talvez a maior parte da minha vida eu não passe com bem-estar alto. E aí eu comecei a procurar esse bem-estar na minha rotina de trabalho. E aí eu comecei a ajustar minha rotina para que eu enfrentasse mais emoções positivas durante ela. Que eu enfrentasse mais momentos de prazeres ali pontuais. Então momentos de pausa para escutar uma música, para fazer algo que gera prazer. Comecei a diminuir como eu consigo fazer isso, nem todo mundo tem esse privilégio de trabalhar em algo que consiga delimitar as horas. Eu consegui diminuir as horas de trabalho fazendo a mesma coisa e consegui dividir de formas diferentes o meu trabalho. Consegui colocar o meu trabalho com mais estudo, mais pausa, mais momento, trabalhar mais em casa, menos presencialmente, e eu consegui perceber que eu comecei a enfrentar mais emoções positivas. Então, para você, se você vê possibilidade de conseguir modificar seu trabalho,
sua rotina de uma forma onde você sinta mais alegria, mais prazer e enfrente emoções mais positivas durante o seu dia, seria interessante. Agora vamos para o segundo pilar, que seria o engajamento, que é viver experiências de flow, imersão total em atividades. Isso daqui é bem interessante também, porque eu consegui colocar isso no meu dia a dia de uma forma que ficou muito mais satisfatório. Antes, como eu sou nutricionista, eu passava 12 horas trabalhando, atendendo. E eu percebia que sim, eu tinha estados de flow, mas não era aquele flow tão gostoso, assim, a ponto de você falar, cara, nossa, passou 4 horas aqui e eu não percebi. E depois, quando você lembra daquele estado, você sente um bem-estar. E eu não sentia tanto esse bem-estar porque eram muitas horas do meu dia fazendo isso. E aí eu percebi que eu podia modificar essa rotina a fim de procurar emoções positivas e a fim de ter mais esse estado de flow. E o que eu fiz? Eu comecei a diminuir minhas horas de atendimento, então eu atendia 10 a 12 horas e comecei a atender só 6. E essas outras horas eu comecei a me dedicar mais aos estudos e a fazer outras atividades que me proporcionassem esse flow. E meu bem-estar, assim, aumentou absurdamente, porque eu comecei a estar imersos em contextos igual, para mim, o estudo seria esse estado de flow, que eu passo 2 horas estudando e assim não percebo o tempo passar. E meu nível de bem-estar melhorou muito nos meus dias. Vamos para o terceiro pilar, que seria relacionamentos. Talvez esse daqui seja o que a gente tem mais consenso do ponto de vista científico sobre o bem-estar. O maior estudo que a gente tem até hoje buscando identificar alguma variável que mexa na sua felicidade ao longo da vida foi sobre relacionamentos de qualidade. Incrivelmente, tem um estudo que já tem 85 anos, que ele está em duração, e a variável que mais mexeu na felicidade da galera, que seria o bem-estar, ao longo da vida, foi relacionamento de qualidade. Isso é muito importante. Então, investir nos seus relacionamentos é algo extremamente importante para o seu bem-estar. E no meu dia a dia, eu consegui também modificar bastante a forma que eu passava ele, por trabalhar um pouco menos e por buscar também trabalhar mais em casa, eu acabei conseguindo, e hoje eu trabalho mais tempo em casa do que presencialmente, e eu consegui passar mais tempo também com quem eu gosto. Eu consegui perceber que meus relacionamentos, eles ficaram melhor. Por quê? Porque eu comecei a passar mais tempo em casa, eu comecei a ficar menos estressado. Por quê? Como eu busquei mais estado de flow, mais emoção positiva, automaticamente abaixou meu nível de ansiedade e de estresse. Com isso, eu consegui entregar mais para minha parceira, para a pessoa que convive comigo, eu consegui ficar uma pessoa melhor de conviver, além de ter mais tempo de contato com ela e conseguir ter mais tempo de qualidade, ativo. Sabe aquele tempo que você ativamente quer passar tendo qualidade? Eu consegui perceber que eu melhorei isso. Então seria interessante na sua vida também você identificar e conseguir e buscar ter bons relacionamentos. Se dedique, estude sobre relacionamento, estude sobre comportamento humano para que você tenha bons relacionamentos ao longo da vida. E aqui é um ponto importante, você não precisa ter muitos, você precisa ter bons relacionamentos, pessoas com quem você possa contar. Pilar número 4 seria propósito, ter um sentido, que seria ter um sentido de vida, fazer parte de algo maior. Então esse sentido é importante porque ele deve transcender somente as suas vontades, somente o sentido de você mesmo. Um exemplo, talvez se você perseguir sua vida somente para ganhar dinheiro em prol de sentido, de realizar ação momentânea, que é tipo, eu quero ser efetivado, eu quero ganhar mais para comprar um carro X ou para comprar uma casa ou alguma coisa Y, mas isso não tem um sentido maior, dificilmente isso vai te realizar. Então a gente precisa procurar e perseguir um sentido que vá além de nós mesmos. Um exemplo seria a religião, para quem é religioso. Ter uma religião te dá um sentido além de você. Outra coisa seria compartilhar conhecimento, que talvez seja o meu maior sentido da vida, é conseguir compartilhar aquilo que eu aprendi e aquilo que ajudou minha vida em prol de ajudar também outras pessoas. Esse também é um sentido que vai além de você.
E isso também define um propósito. Você começa a ter um propósito, um porquê de fazer as coisas. E isso te deixa mais engajado nas tarefas do dia a dia. Agora vamos para o próximo, que é as realizações, que é buscar metas e alcançar conquistas. Isso é importante também. Nesse canal aqui, um dos objetivos principais é melhorar minha comunicação. Então aqui eu estou indo atrás de uma realização. E o legal é que essa realização ela não depende muito de coisas externas, ela não depende de aprovação de outras pessoas. Ela depende de mim, ela depende da minha dedicação de chegar aqui todos os dias e querer e buscar compartilhar conhecimento com vocês. Conhecimentos que me ajudaram e que eu julgo que também pode ajudar outras pessoas. E isso me dá um senso de realização muito grande. Além de eu conseguir definir algumas metas para alcançar. Então, primeiro a gente define a meta de 30 vídeos a cada 30 dias. Então, um vídeo por dia. Depois, talvez a gente possa ir para 60 dias, 90 dias, quem sabe chegar a um ano de vídeo por dia. Então, isso me coloca em uma meta e me dá um senso de realização. Então, você também precisa ter um senso de realização. Você precisa ter metas alcançáveis. Só que não aquelas metas de, meu Deus, quero chegar no número X de faturamento. Claro que pode ser uma meta, mas cuidado com metas vazias demais. E metas talvez que você também não tenha um controle tão assertivo em cima disso. Esses foram 5 pilares, de acordo com a ciência, que mais constroem um bem-estar ao longo da vida. E a gente percebe aqui que nenhuma hora nesses pilares tem ostentação, tem perseguir bens de consumo, tem prazeres momentâneos e sim perseguir relacionamentos de qualidade, sentimento de propósito, melhora como pessoa, busca por algo ainda maior que você. Então talvez o bem-estar e a nossa busca deva ser em cima desses pilares da vida que não tange ostentação, que não tange prazeres momentâneos e sim algo maior.